Número 15. O país completamente cercado por outro país. Imagine um país tão único que, não importa em que direção você viaje, sempre cruzará a fronteira para o mesmo país vizinho. Existe apenas um país na Terra com essa extraordinária característica geográfica. Bem-vindo ao Lesoto, um notável reino montanhoso completamente cercado pela África do Sul. Diferente de qualquer outra nação sem saída para o mar, o Lesoto é um enclave, um país totalmente envolvido por outro país. À primeira vista, isso pode parecer uma desvantagem. Estar cercado por outra nação significa que todos os produtos importados, todos os visitantes que chegam por estrada e quase todo o comércio internacional precisam passar pela África do Sul. Ainda assim, apesar dessas limitações, o Lesoto preservou sua própria identidade, idioma, tradições e monarquia por gerações. O país ocupa aproximadamente 30.355 km², tornando-se uma das menores nações da África. É o lar de pouco mais de 2 milhões de pessoas, a maioria pertencente ao grupo étnico Bazoto. Os idiomas oficiais são o Sesotho e o inglês, ao contrário de muitos países africanos com dezenas ou até centenas de idiomas locais. O Lesoto manteve uma identidade cultural surpreendentemente unificada. Essa geografia única remonta ao início do século XIX, quando o rei Moshi uniu diversos clãs para escapar da violência que se espalhava pelo sul da África. Ele estabeleceu sua fortaleza na montanha de Taba Bozil, um planalto naturalmente fortificado que protegia seu povo de repetidas invasões. Por meio de uma brilhante diplomacia e estratégia militar, Moshoeshoe conseguiu preservar seu reino enquanto os territórios vizinhos eram absorvidos pelos domínios coloniais. Durante o domínio colonial britânico, o Lesoto tornou-se protetorado da Bazotolândia, em vez de ser incorporado à África do Sul. Essa decisão histórica acabaria permitindo que o Lesoto conquistasse sua independência total em 1966, mantendo suas próprias fronteiras, se criando o maior enclave soberano do mundo completamente cercado por um único país. Cruzar a fronteira para o Lesoto muitas vezes dá a sensação de entrar em um mundo completamente diferente. Em apenas alguns quilômetros, as modernas rodovias sul-africanas dão lugar a estradas montanhosas sinuosas que sobem em direção às impressionantes terras altas. A paisagem se transforma drasticamente à medida que picos imponentes, vales profundos e aldeias tradicionais surgem por toda a região. Por causa de sua localização, milhares de bazotos atravessam diariamente a fronteira para trabalhar, estudar e fazer negócios. Muitas famílias têm parentes vivendo dos dois lados da fronteira, tornando-a não apenas um limite político, mas também uma ponte que conecta comunidades. A economia do Lesoto está intimamente ligada à da África do Sul. O rand sul-africano circula juntamente com a moeda do Lesoto, o loti, e muitos produtos encontrados nos mercados locais vêm do outro lado da fronteira. No entanto, apesar dessa estreita relação, o Lesoto permanece orgulhosamente independente, com seu próprio governo, sistema jurídico, forças armadas e família real. Um dos maiores motivos de orgulho do país é sua monarquia constitucional. O rei atua como um respeitado símbolo nacional, enquanto o governo eleito administra o funcionamento diário do Estado. Essa combinação entre tradição antiga e governança moderna ajudou a preservar o patrimônio cultural do Lesoto, apesar das rápidas mudanças na região ao seu redor. O povo Bazoto é facilmente reconhecido por seus icônicos cobertores de lã, suas roupas tradicionais coloridas e o famoso chapéu mokorotlo, cujo formato é inspirado nos distintos picos montanhosos do país. Esses símbolos aparecem em todos os lugares, desde cerimônias locais até a bandeira nacional, e refletem a profunda conexão entre o povo e sua terra montanhosa. Curiosamente, muitos visitantes descrevem a entrada no Lesoto como chegada ao reino no céu. As montanhas imponentes criam uma atmosfera diferente de qualquer outro lugar no sul da África, fazendo o país parecer surpreendentemente isolado, apesar de estar completamente cercado por uma das maiores economias africanas. Poucas nações conseguiram preservar uma identidade tão distinta, estando geograficamente cercadas por outro país. O Lesoto prova que as fronteiras, por si só, não definem uma nação. Seu povo, suas tradições, sua resistência e suas deslumbrantes paisagens montanhosas criaram um reino diferente de qualquer outro na Terra. Para viajantes que procuram um destino que combina uma geografia extraordinária com um rico patrimônio cultural, o Lesoto oferece uma experiência inesquecível escondida à vista de todos. Número 10.
o país mais alto do mundo que desafia todos os viajantes. A maioria dos países possui montanhas. O Lesoto é um país formado quase inteiramente por montanhas. Conhecido como o Reino no Céu, o Lesoto possui um dos recordes geográficos mais impressionantes do mundo. É o único país independente da Terra onde absolutamente todo o seu território está localizado acima de 1.000 metros, ou aproximadamente 3.280 pés, acima do nível do mar. Na verdade, seu ponto mais baixo está situado a cerca de 1.400 metros de altitude, tornando-se o ponto mais baixo mais elevado de qualquer país do planeta. Essa altitude extraordinária muda tudo. Diferentemente da maioria dos países, onde as montanhas ocupam apenas determinadas regiões, quase todo o território do Lesoto está localizado em planaltos de alta altitude e picos escarpados. A altitude média ultrapassa os 2.100 metros, criando uma paisagem que lembra muito mais os Alpes do que a imagem estereotipada da África. Os viajantes que chegam da vizinha África do Sul frequentemente subestimam o relevo do país. O que parece ser uma curta distância no mapa pode exigir horas de direção cuidadosa por passagens montanhosas sinuosas, penhascos íngremes e estradas estreitas esculpidas nas encostas rochosas. Muitas estradas ultrapassam os 3.000 metros de altitude, onde os níveis de oxigênio tornam-se visivelmente mais baixos. Visitantes não acostumados a grandes altitudes podem sofrer um leve mal de altitude, incluindo dores de cabeça, tontura e falta de ar. Até mesmo caminhar em uma subida pode se tornar surpreendentemente cansativo. Uma das rotas mais famosas do Lesoto é o lendário Passo Sane, considerado uma das estradas de montanha mais espetaculares da África. A íngreme estrada de cascalho serpenteia dramaticamente pelas montanhas Drakensberg, com curvas fechadas e quedas impressionantes que desafiam até os motoristas mais experientes. Durante o inverno, neve e gelo podem tornar a viagem ainda mais perigosa. Ao contrário de grande parte da África, a neve faz parte da vida normal no Lesoto. Todos os invernos, as altas montanhas do país ficam cobertas por neve, transformando aldeias em cenários mais frequentemente associados à Europa ou à América do Norte. As temperaturas frequentemente caem muito abaixo de zero, e as estradas congeladas podem isolar comunidades remotas por vários dias. Apesar dessas condições severas, o povo basoto adaptou-se de forma extraordinária à vida nas montanhas. As tradicionais casas de pedra são construídas para resistir às temperaturas congelantes e aos ventos fortes. Os espessos cobertores basoto oferecem calor e também servem como poderosos símbolos culturais. Cavalos e burros continuam sendo meios de transporte essenciais em muitas aldeias porque os veículos simplesmente não conseguem chegar a todos os assentamentos nas montanhas. Na verdade, o Lesoto possui uma das maiores taxas de deslocamento a cavalo do mundo. Muitas crianças vão para a escola montadas a cavalo. Profissionais de saúde viajam a cavalo para atender pacientes em áreas remotas. Os comerciantes ainda utilizam trilhas montanhosas que existem há séculos. A geografia desafiadora do país também limitou o desenvolvimento industrial em grande escala, ajudando a preservar muitas paisagens naturais. Rios de águas cristalinas atravessam vales intocados, enquanto penhascos dramáticos e cachoeiras criam algumas das paisagens mais impressionantes do sul da África. Um desses rios alimenta o gigantesco projeto de água das terras altas do Lesoto, uma maravilha da engenharia que fornece bilhões de litros de água doce para a vizinha África do Sul, ao mesmo tempo em que gera energia hidrelétrica para o próprio Lesoto. Aventureiros de todo o mundo visitam o Lesoto para praticar atividades raramente associadas à África. Caminhadas, ciclismo de montanha, expedições a cavalo, pesca com mosca, direção off-road e até mesmo esqui atraem visitantes em busca de experiências únicas em todo o continente. O Afrisky Mountain Resort, localizado nas altas montanhas Maluti, é uma das poucas estações de esqui da África subsaariana. Durante o inverno, os visitantes podem praticar salboard e esqui cercados por deslumbrantes paisagens montanhosas africanas, uma combinação que surpreende praticamente todos que a veem pela primeira vez. A vida em grandes altitudes também molda a rotina diária. As temporadas agrícolas são mais curtas, o clima muda rapidamente e as comunidades desenvolveram uma notável capacidade de adaptação para sobreviver em um ambiente que constantemente coloca à prova tanto as pessoas quanto a infraestrutura. No entanto, essas montanhas são muito mais do que obstáculos. Elas são o coração da identidade do Lesoto.
Durante séculos, os picos escarpados do país protegeram seu povo de exércitos invasores. Hoje, essas mesmas montanhas continuam preservando tradições únicas, paisagens deslumbrantes e um modo de vida encontrado em nenhum outro lugar da Terra. No Lesoto, as montanhas não são apenas parte da paisagem. Elas são o próprio país. Número 5. O papel especial das mulheres na sociedade do Lesoto. Bem acima das nuvens, cercado por montanhas imponentes e vales sem fim, encontra-se um país onde as mulheres desempenham um dos papéis mais únicos e influentes de toda a África. Enquanto muitas pessoas imaginam as sociedades africanas tradicionais como sendo dominadas pelos homens, o Lesoto conta uma história muito diferente. Aqui, as mulheres tornaram-se a espinha dorsal das famílias, das comunidades, dos negócios até da economia nacional. Uma das principais razões para essa mudança é a história. Durante gerações, milhares de homens Basoto viajaram para a vizinha África do Sul para trabalhar em minas de ouro, diamantes e platina. Muitos desses trabalhadores passavam meses ou até anos longe de casa, deixando esposas, mães e filhas responsáveis por administrar praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Imagine administrar toda uma casa sozinho, enquanto seu marido trabalha a centenas de quilômetros de distância. As mulheres do Lesoto passaram a ser responsáveis por criar os filhos, cultivar plantações, cuidar do gado, administrar as finanças e tomar importantes decisões familiares. Com o tempo, essas responsabilidades transformaram sua posição na sociedade. Hoje, é comum ver mulheres administrando pequenos negócios locais, operando barracas em mercados, ensinando em escolas, trabalhando na área da saúde e liderando organizações comunitárias. Em muitas aldeias, as mulheres são as principais responsáveis pelas decisões relacionadas à educação, à produção de alimentos e ao bem-estar da família. A educação também desempenhou um papel extraordinário no fortalecimento das mulheres Basoto. Ao contrário de vários países vizinhos, as meninas no Lesoto alcançaram taxas relativamente altas de matrícula escolar. Na verdade, as mulheres frequentemente superam os homens em número nas escolas secundárias e nas universidades. Muitos especialistas acreditam que isso aconteceu, em parte porque muitos jovens abandonaram a escola cedo para trabalhar nas minas, enquanto as meninas continuaram seus estudos. Como resultado, o Lesoto possui atualmente uma das mais altas taxas de alfabetização feminina da África subsaariana. A educação abriu portas para que as mulheres se tornassem professoras, enfermeiras, funcionárias públicas, empreendedoras, profissionais em diversas áreas. Um aspecto fascinante da cultura Basoto é a forma como as mulheres preservam o artesanato tradicional. Em aldeias rurais por todo o país, elas continuam produzindo belos cobertores feitos à mão, cestos trançados, cerâmicas e roupas tradicionais coloridas utilizando habilidades transmitidas de geração em geração. Esses artesanatos não são apenas tesouros culturais, mas também representam uma importante fonte de renda para muitas famílias. Os visitantes frequentemente admiram os vibrantes cestos trançados feitos com gramíneas locais. Cada cesto pode levar dias ou até semanas para ser concluído, dependendo de sua complexidade. Cada padrão conta uma história, representando a herança familiar, as tradições locais ou símbolos de prosperidade. A agricultura é outra área em que as mulheres dominam a vida cotidiana. Como grande parte do território do Lesoto é composta por montanhas acidentadas e vales estreitos, a agricultura exige um enorme esforço físico. É comum ver mulheres cultivando milho, sorgo, trigo, feijão e hortaliças, ao mesmo tempo em que cuidam de ovelhas, cabras e gado bovino. A vida está longe de ser fácil. As mudanças climáticas, a erosão do solo e as chuvas imprevisíveis tornaram a agricultura cada vez mais difícil. Ainda assim, as mulheres Basoto continuam se adaptando, utilizando conhecimentos tradicionais juntamente com técnicas agrícolas modernas para manter suas comunidades alimentadas. As mulheres também ocupam um papel central na famosa indústria têxtil e de confecções do Lesoto, que se tornou uma das maiores empregadoras do país. Milhares trabalham em fábricas produzindo roupas exportadas para mercados da Europa, dos Estados Unidos e da África do Sul. Esses empregos proporcionaram independência financeira para muitas famílias e contribuíram significativamente para a economia nacional. Apesar desse progresso, ainda existem desafios. A desigualdade de gênero não desapareceu completamente.
As mulheres ainda enfrentam problemas como acesso desigual à propriedade da terra em algumas áreas rurais, violência doméstica, desemprego e dificuldades econômicas. No entanto, as reformas legais das últimas 2 décadas melhoraram significativamente os direitos das mulheres, concedendo-lhes maior liberdade para possuir propriedades, abrir contas bancárias, assinar contratos e participar de forma mais igualitária da vida econômica. Talvez o que torne as mulheres Basotho tão extraordinárias seja sua resiliência. Viver em um dos países mais altos da África significa enfrentar invernos congelantes, terrenos montanhosos difíceis e infraestrutura limitada. Ainda assim, dia após dia, elas continuam carregando cargas pesadas por encostas íngremes, administrando lares, criando famílias, construindo negócios, preservando tradições centenárias. Para muitos visitantes, a força, a independência e a determinação das mulheres do Lesoto tornam-se uma das impressões mais inesquecíveis do país. Elas representam o poder silencioso que mantém o reino das montanhas avançando, apesar de inúmeros desafios. Número 1. O único país africano com quedas regulares de neve. Quando a maioria das pessoas pensa na África, imagina desertos intermináveis, florestas tropicais, temperaturas escaldantes e vida selvagem percorrendo vastas savanas. A neve é provavelmente a última coisa que lhes vem à mente. Mas, escondido entre as montanhas mais altas da África Austral, existe um país que destrói completamente essas expectativas. Bem-vindo ao Lesoto, o único país independente da África onde a queda anual regular de neve faz parte da vida cotidiana. Esse fato surpreendente rendeu ao Lesoto o apelido de o Reino no Céu. Ao contrário de qualquer outra nação do continente, cada centímetro do seu território está situado acima de 1.000 metros, ou cerca de 3.280 pés, acima do nível do mar. Ainda mais impressionante, quase 80% do país está acima dos 1.800 metros de altitude. Seu ponto mais alto, Tabana Antleniana, atinge incríveis 3.482 metros, tornando-se a montanha mais alta da África Austral. Nessas altitudes, as temperaturas de inverno frequentemente ficam abaixo de zero. Todos os anos, geralmente entre junho e agosto, a neve cobre grandes áreas das montanhas, vilarejos, estradas e campos do país. Paisagens inteiras se transformam em cenários brancos deslumbrantes que lembram muito mais a Suíça ou os Alpes do que o continente africano. Para os viajantes que chegam pela primeira vez, a experiência pode parecer surreal. Em um momento, eles estão dirigindo pelas paisagens secas da África do Sul. Pouco tempo depois, encontram-se cercados por picos cobertos de neve. Algumas aldeias nas montanhas permanecem cobertas de neve por dias ou até semanas durante os invernos mais rigorosos. As crianças fazem bonecos de neve, jogam bolas de neve e aproveitam brincadeiras de inverno que muitas pessoas jamais associariam à África. A neve molda a vida cotidiana do povo Basotho há séculos. Os tradicionais cobertores Basotho, famosos em toda a África Austral, são muito mais do que símbolos culturais coloridos. Esses grossos cobertores de lã fornecem o calor essencial durante os rigorosos invernos nas montanhas. É comum ver moradores cavalgando cavalos ou resistentes pôneis Basotho enquanto estão envoltos nesses cobertores cônicos, criando uma das imagens mais reconhecíveis do país. Os cobertores são cuidadosamente projetados para reter o calor do corpo, permitindo que os cavaleiros viajem confortavelmente pelas montanhas geladas. O inverno também muda os meios de transporte. Fortes nevascas podem bloquear temporariamente as estradas de montanha, isolando comunidades remotas. Em muitos lugares, os cavalos continuam sendo a forma mais confiável de chegar às aldeias quando os veículos não conseguem passar. O pônei Basotho merece um reconhecimento especial. Esses cavalos de montanha incrivelmente resistentes se adaptaram perfeitamente ao terreno acidentado do Lesoto. Ágeis, fortes e resilientes, eles percorrem penhascos íngremes, trilhas rochosas, encostas congeladas, passagens cobertas de neve que desafiam até muitos veículos modernos. A neve também está criando uma inesperada indústria do turismo. No alto das montanhas Maloti está o Afrisky Mountain Resort, um dos pouquíssimos resorts de esqui de toda a África subsaariana. Todos os invernos, visitantes de toda a África e do mundo inteiro vêm até aqui para esquiar, praticar snowboard e desfrutar de esportes alpinos sem sair do continente. Imagine esquiar cercado por paisagens africanas em vez de montanhas europeias.
É uma experiência diferente de quase qualquer outro lugar da Terra. O resort atrai iniciantes, esquiadores experientes, fotógrafos aventureiros em busca de algo completamente diferente dos tradicionais safaris africanos. Mesmo fora da temporada de esqui, essas montanhas continuam espetaculares. Rios de águas cristalinas, penhascos impressionantes, planaltos ondulados, cachoeiras e vistas panorâmicas intermináveis fazem do Lesoto uma das joias escondidas da África para caminhadas, mountain bike, cavalgadas e acampamentos. A neve também alimenta um dos sistemas hídricos mais importantes da África Austral. À medida que derrete, a água flui para rios e reservatórios que sustentam o enorme projeto de água das terras altas do Lesoto, fornecendo água potável para milhões de pessoas tanto no Lesoto quanto na vizinha África do Sul. Isso rendeu ao Lesoto outro famoso apelido, a Torre de Água da África Austral. É claro que viver em montanhas cobertas de neve nem sempre é fácil. As temperaturas congelantes aumentam os custos de aquecimento, danificam plantações, congelam tubulações de água e dificultam o transporte para comunidades isoladas. Muitas famílias precisam se preparar com meses de antecedência, armazenando alimentos, recolhendo lenha e garantindo que suas casas estejam prontas para enfrentar as rigorosas condições do inverno. Ainda assim, apesar desses desafios, a neve se tornou uma parte importante da identidade do Lesoto. Ela diferencia o país de todas as outras nações da África e lembra ao mundo que este continente é muito mais diversificado geograficamente do que muitas pessoas imaginam. De aldeias montanhosas cobertas de neve e cachoeiras congeladas a pistas de esqui e cavalgadas pelas terras altas geladas, o Lesoto prova que a África está cheia de surpresas esperando para serem descobertas. Da próxima vez que alguém disser que nunca neva na África, você saberá que existe um país extraordinário que prova exatamente o contrário. Se você gostou de descobrir esses fatos inacreditáveis sobre o Lesoto, vai adorar o que vem a seguir. Qual fato mais surpreendeu você? Foi o país completamente cercado por outra nação, as montanhas que tocam as nuvens, a incrível força das mulheres Basoto ou o fato de que realmente é possível ver neve na África? Conte para nós qual foi o seu favorito nos comentários. Nós lemos todos eles. Se este vídeo mudou a maneira como você vê a África, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para nunca perder o nosso próximo documentário de viagem. Exploramos os países mais fascinantes do mundo, culturas escondidas, tradições inacreditáveis e lugares incríveis que a maioria dos viajantes nunca chega a conhecer. E aqui vai um desafio para você. Você consegue adivinhar qual país vamos explorar no nosso próximo documentário? Deixe o seu palpite nos comentários e você pode ser o primeiro a acertar. Obrigado por assistir e lembre-se, o mundo é muito mais surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. Até a próxima! Continue explorando, continue aprendendo e nos vemos na próxima aventura.